Leitura de capítulos do livro Se Me Deixam Falar, de Moema Wieser. Parte 2, capítulo 15. Che, na Bolívia. Em 1967, houve a guerrilha do comando Che Guevara. As guerrilhas começaram num momento bem especial que a Bolívia vivia. Desde 1965, o governo nos devia 50% que tinha rebaixado de nossos salários. Barrientos havia prometido repô-lo quando a Comebol tivesse se capitalizado. Mas os anos se passaram e, em vez disso, se formou uma nova burguesia de militares que começaram a comprar grandes casas, carros Mercedes-Benz e viviam muito bem, enquanto nós morríamos de fome. Além disso, foi criado um novo órgão de repressão, a DIC. Assim, por isso nós vivíamos em constantes reivindicações, procurando resolver nossa situação, mas o governo nos dava sempre a resposta de costume: despedidos da empresa, prisões, cárceres. De repente, começamos a ter notícias de que havia guerrilhas e que o governo ia tomar severas medidas contra os guerrilheiros e aos que os apoiavam. A princípio não fizemos caso e dizíamos, entre aspas, somente na cabeça dos governantes há guerrilhas, fecha aspas. E realmente pensávamos que, com esse pretexto, iam massacrar muita gente, tanto com massacre de sangue como com massacre branco. Nós chamamos, entre aspas, massacre branco, fecha aspas, quando dispensavam massivamente os operários, quando os põem na rua, por exemplo. E desde que entrou Barrientos, houve muitos massacres brancos. Todo trabalhador que reclamava era despedido, o botavam na rua. E mais de 500 trabalhadores no século XX não tinham direito a nada. Tiraram-lhes o direito ao trabalho. Então, nós pensávamos que com isso de guerrilhas, o governo queria somente ter um pretexto para aumentar ainda mais sua repressão. Mas depois apareceu um comunicado de um grupo guerrilheiro assinado por Moisés Guevara, Simón Cuba, Julio Velasco, Rui Quispaia e não sei quem mais, mas todos bastante conhecidos na mina. Nesse manifesto diziam que, tal como o governo, tinha o exército armado que o defendia para manter-se no poder. Da mesma forma, a classe trabalhadora necessitava de um grupo armado que defendesse os trabalhadores. E que vários filhos do povo tinham ido para as montanhas para acabar com a ditadura, com o fascismo, que ensanguentava o povo. E que eles tinham ido às montanhas para começar a luta de lá. E que eles estavam conscientes do que tinha que mudar o sistema de exploração e que era necessário dar o poder à classe trabalhadora. E uma vez que ela estivesse no poder, só com o socialismo se chegaria a um mundo mais justo, mais humano, sem fome, sem miséria, sem desnutrição, sem injustiças, sem dispensas da empresa. Eram 2 folhas escritas fazendo uma análise bem profunda da situação que vivíamos e das coisas que necessitávamos. E estavam assinadas por aqueles dirigentes. E como nós os conhecíamos, pudemos identificar as assinaturas. E já não duvidávamos de que existiam guerrilhas. Então, isto se difundiu bastante e leu-se o comunicado pela rádio, o que talvez tenha sido um erro de nossa parte. Naqueles dias, a Federação dos Mineiros resolveu convocar imediatamente um ampliado de secretários-gerais na século XX para pedir ao governo a devolução dos salários que nos deviam. Bem, alguns mineiros disseram que, em caso contrário, eles iam apoiar abertamente as guerrilhas, pois, como havia tanto massacre branco, seria melhor morrer nas montanhas que morrer de fome sem trabalho nas minas. Inclusive, fizeram algumas manifestações espontâneas de apoio às guerrilhas. O ampliado dos secretários devia começar no dia 25 de junho, mas na véspera, ao amanhecer do dia 24, que é a festa tradicional de São João, onde se fazem fogueiras e onde temos o costume de beber alguns tragos com os vizinhos, cantar e dançar, veio o exército e matou muita gente. E a todas as pessoas que, segundo eles, tinham apoiado as guerrilhas. As pegaram, bateram, maltrataram e mataram várias. Eu, por exemplo, perdi o meu filho na prisão, com os pontapés que levei, pois diziam que eu era o ponto de ligação com os guerrilheiros. Assim como Che, morreram muitos de nossos companheiros, inclusive alguns de nossos filhos, pois muitos de nós perdemos nossos entes mais queridos por causa da guerrilha dele na Bolívia. É certo que o Che tinha ideia de que o havíamos enganado. Pelo menos é isso que ele diz no seu diário, não é? Que lhe fizeram ver outro panorama da Bolívia, outras possibilidades, mas eu creio que o Che cometeu alguns erros. Por exemplo, de confiar muito num partido político e não contatar-se
com organizações realmente do povo, da classe trabalhadora, para que lhe dessem sua opinião sincera. E então, os que tinham se comprometido com ele não lhe deram apoio. Isto está ali no Diário do Che, não é? Não é invenção minha, nem conheço isso muito bem, mas quem quiser saber pode ler seu diário, onde menciona isso e outras coisas mais. Até o momento da morte do Che, nós, na mina, não sabíamos que ele estava na Bolívia. Havia comentários, isso sim, mas somente quando a imprensa publicou a foto de seu cadáver, soubemos que ele havia estado nas guerrilhas. Isto é, com segurança. Sabíamos que havia alguns mineiros, e pelo apoio que demos a eles, muitos de nossos companheiros sofreram e morreram. Por isso, me doeu muito quando, depois da minha intervenção na tribuna do Ano Internacional da Mulher no México, um senhor se aproximou e me disse: "A senhora é boliviana?" "Sim", respondi-lhe. "Ah", disse-me ele, "vocês são os covardes que deixaram morrer impunemente o grande comandante Che Guevara." Aquilo me doeu, pois quando não se sabe bem as coisas, é preciso estar seguro antes de opinar. É preciso conhecer para pronunciar-se, não é? Eu sei quantas coisas aconteceram no século XX, no massacre de São João, e depois desse massacre, por causa da guerrilha do Che, e não me parece justo que o povo boliviano é covarde e que nós o traímos. Capítulo 16. Massacre de São João. Foi no amanhecer do dia 24 de junho de 1967 que aconteceu a grande matança que nós chamamos de Massacre de São João. Foi uma coisa terrível, pois tudo aconteceu de surpresa. No acampamento se ouviam os rojões e as bombinhas que costumamos soltar nessa festa, e que é uma maneira de manifestar nossa alegria. E veio o exército e começou a disparar. Isto confundiu muito as pessoas, já que, a princípio, pensava-se que aquele barulho era de fogos. O exército planificou tudo. Alguns chegaram como civis. Em vagões vieram pela estação de Cancaniri. Desceram e passaram bala em todos que encontravam pelo caminho. Foi algo terrível, terrível. De madrugada, a sirene do sindicato tocou de forma alarmante. Esta sirene toca uma vez só ao dia, às 5 da manhã, para despertar-nos. Em outra hora, só toca como emergência. Ela toca bem forte. Dizem que era de um barco. Então, ela estava tocando e ligamos o rádio. E ouvimos que o exército estava atacando e que tínhamos que proteger nossa emissora. Abrimos as portas, mas nem tínhamos acabado de abrir, eles começaram a disparar outra vez. Já estavam preparados. Contra tudo e contra todos disparavam. E por quê? Bem, porque o governo soube que no dia seguinte haveria assembleia, ou seja, o ampliado dos secretários gerais para discutir outra vez nossos problemas, não? E o governo não queria que se realizasse. Nesse meio, tivemos que buscar as mulheres para recolher e salvar os feridos e evitar que os companheiros, já decididos, quisessem enfrentar a chuva de balas. Quanta coisa vimos naquela noite. Por exemplo, vi um trabalhador com sua perna esfacelada sair com sua velha pistola e querer enfrentar o exército. Mas nós tiramos a arma e a escondemos. E como o viram esfacelado, não lhe fizeram nada. Numa ambulância, vi uma senhora grávida com um corte que lhe fizeram no ventre. Seu filho morreu. Uma outra senhora me gritou: "O que aconteceu com meu filho? Ajudem, ajudem!" Fecha aspas. Eu levantei o pequeno e o levei para fora. E quando ia pô-lo na ambulância e o sentei no meu colo, vi o crânio vazio. Bem, cenas que nunca esquecerei, que eu as vivo e que realmente foram coisas desastrosas. Morreram famílias inteiras. Entre aspas, há corrido sangue a morir. Fecha aspas. Morreu gente assim, na cama, pois disparavam a esmo, como loucos contra tudo. Numa casa entrou uma bala, matou o senhor e, por estranha coincidência, bateu na parede e matou a esposa. O filho é órfão e ainda vive no século XX. O exército cercou a rádio e os soldados queriam matar a todos os que a haviam feito funcionar. O dirigente Rosendo Garcia Maisman saiu de sua casa para defender a emissora. Sua companheira quis detê-lo, mas ele disse que primeiro estava a seu dever. Mas houve um tiroteio. Chegaram mais militares, pegaram e mataram a Rosendo com 2 balas no nariz. E assim ele morreu, defendendo um bem do povo. Não se sabe quantas pessoas morreram. E quando no dia seguinte, no cemitério, se enterravam os mortos, centenas e centenas, eu subi numa parede e dali falei e denunciei.
Não é possível aguentar isso. Como é possível que matem a classe trabalhadora, que matem as pessoas que se sacrificam, que estão trabalhando, que estão enriquecendo o país? Não é justo o que fizeram com a gente. Se o governo nos tirou o salário, o único que pedimos é que nos corresponde por justiça. E não é justo que nos matem assim. Covardes, maricas, lhes gritei. E como havia guerrilhas, lhes disse: por que não vão para as montanhas? Lá há homens armados que estão esperando. Por que não vão lutar lá? Por que vêm aqui matar pessoas sem defesa? E como fazem isso, se graças aos trabalhadores vocês podem desfrutar do conforto das casas, carros e passeios? Assim critiquei tudo e perguntei também: e vocês pensam por ter umas 4 armas podem fazer-nos essa humilhação? Nós também temos homens valentes e só não nos defendemos desse assassinato porque não temos armas. Bem, isso foi no dia 25 de junho.